Fala, turma! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Nesta aula, nós vamos falar de algo eu acredito que você já deve ter ouvido falar. Contato de selo. É familiar para você essas palavras? Contato de selo? E aí, o que você acha? Wesley, eu já ouvi falar por comandos elétricos, o pessoal fala contato de selo, tem um outro negócio de intertravamento. Relaxa que a gente vai aprender também. Nesta aula, nós vamos falar de contato de selo. Então, a nossa aula anterior sobre a lógica OU, ela não foi aleatória. A nossa aula não foi aleatória, ela foi proposital. Para chegar até aqui e você entender o que é um contato de selo, beleza? Quando que a gente vai usar um contato de selo, tá joia? Então, ou seja, lembra que eu falei que aos poucos, depois você vai perceber isso lá na frente. Está sendo montado aí na sua cabeça um quebra-cabeça, tá joia? Tem as pecinhas, a gente precisa montar, né, o nosso desenho, tem várias pecinhas, a gente precisa encaixar uma na outra ali corretamente para que a gente alcance nosso objetivo final, tá joia? Maravilha. Então, turma, é o seguinte, nosso arranjo da aula anterior, beleza? Lembra que eu tirei as botoeiras e coloquei esses contatos aqui? Também de forma proposital, tá? Eu vou eliminar isso aqui, ó. Vou eliminar. Só lembra disso aqui que a gente fez na aula anterior. Vou eliminar isso aqui, ó. Vou deixar esses pontinhos de conexão aqui. Voltando na estaca zero, tá? Agora, nós não vamos utilizar mais esse botão aí que a gente... Ou pode ser uma chavinha liga e desliga, né? Um botão com retenção. Agora a gente vai usar um botão de pulso. Vou vir aqui nas minhas botão de acionamento, né? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, botoeira NA, mais um botãozinho de pulso. Que botãozinho de pulso é esse, Wesley? Esse menino aqui, ó. Eu dou um pulso, se eu tirar o dedo, ele volta para o seu estado normal. Beleza? É um botão NA, beleza? Um botãozinho NA, ele tem um contato normalmente aberto. Então, ou seja, enquanto eu estiver com o dedo aqui pressionando o botão, o contato vai estar fechado. Joia? Eu tirei, ele volta para o repouso. Mas eu quero acionar o meu componente, né? Acionar o meu dispositivo com apenas um pulso. Eu quero que ele fique acionado com apenas um pulso. Como é que eu vou fazer isso? Se eu pulsar, ele vai ligar e desligar. Ó, ligar e desligar. Vamos ver se é isso mesmo? A gente vai entender aonde o contato de selo se encaixa e por que o nome é contato de selo. Vamos lá. Eu tenho aqui a botoeira, né, a representação da botoeira que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou simular. Ó, eu vou dar um pulso longo. Estou segurando o botão ali. Nosso contator está acionado, beleza? Agora eu vou soltar. Desligou. Agora eu vou dar um pulso rápido. Vou só apertar o botão e tirar o dedo. Olha só o que acontece, ó. Tá vendo? Ou seja, ele liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Poxa, mas eu tenho um botão de pulso. Eu vou ficar lá na porta do painel lá, segurando, pro motor poder ficar ligado. Dependendo da lógica de acionamento, dependendo do funcionamento de uma máquina, às vezes é necessário ter um botão com retorno, né, por módulo, retorno automático, e você precisa ficar ali segurando. Você é um operador de máquina, tem que segurar esse botão. Mas não é o nosso caso. Eu quero apertar o botão, eu quero que o nosso contator ele permaneça ligado. Como que eu vou fazer isso? Lembra da lógica OU? Eu preciso criar um outro caminho para que o potencial chegue até o A1, ou seja, a fase chega até o A1. Depois que eu der
o pulso no botão. O que eu vou fazer? Eu vou usar o quê? A lógica ou. Eu vou pegar um contato do meu dispositivo, que é o contator, e vou colocar em paralelo com o contato do botão. Beleza? Wesley, mas o contato do próprio contator, exatamente, o contato do próprio contator que eu estou querendo acionar. Ou seja, um contato normalmente aberto. Por quê? Quando eu der o pulso no botão, mesmo que seja muito rápido, né, questão de segundos, milésimos de segundo, eu vou energizar essa bobina. No momento que eu energizei essa bobina, os contatos não são manipulados, mesmo que muito rápido, mas eles não são manipulados. Então, depois eu tiro o dedo da bobina, eu corto, né, aquele caminho até a bobina. Mas se eu tiver usando uma lógica ou e eu utilizar, nós vimos com botoeiros, que eu vou lá, eu ligo, eu vou lá e ligo. Mas se eu colocar um contato desse contator em paralelo, quando eu energizo a bobina dele, ele não se fecha, ele não vai fechar, mesmo que muito rápido, mas ele não vai fechar, ele fecha. No momento que ele fecha, se ele tiver em paralelo com o contato desse botão que eu estou pressionando, levando para o mesmo destino, que é o quê? Que é a bobina do contator, do seu próprio contator, não vai criar um novo caminho para a corrente passar, ou seja, para chegar a gente chegar com a tensão até A1? Ah, Wesley, eu não sei, eu tô aqui para aprender. Então vamos embora, coloca esse negócio para rodar aí para poder eu ver esse negócio logo funcionando. Então vamos lá. Nós vimos aqui, né? Ó, deu um pulso no botão, ó. Olha lá, o contator funciona. Nesse momento, ó, os contatos estão sendo manipulados. Cadê, Wesley? Eu quero ver. Eu vou pegar aqui, ó, nós vamos vir aqui, ó, em contatos auxiliares, né? Contatos dos nossos contatores, ó, auxiliar. Vou pegar aqui um contato NA. Eu não vou interligar ele ainda, ó. Eu só vou colocar ele aqui do lado. Lembrando que eu tenho que dar para ele o mesmo nome do meu contator, ou seja, da bobina do contator. Aqui ele está com tracinho K, tracinho K. É o mesmo nome? É o mesmo nome. Ó, eu vou botar para simular e vou dar um pulso aqui no botão. Vamos ver como que esse contato vai reagir quando eu só dou um leve pulso aqui no botão de acionamento. Ó, olha lá. Ó. Olha ele abrindo e fechando. Ó. Abrindo e fechando. Tá vendo? Maravilha, né? E agora, se eu usar ele em uma lógica ou, devolvendo aqui, ó, gerando um novo caminho para essa fase chegar até a bobina do contator. Vamos ver o que acontece? Ó, vou pegar aqui, ó, pelo próprio contato do nosso contator. Criei um novo caminho para esse cara, para o L, nossa fase. E agora, ó, eu vou dar um pulso no botão. Quando eu pulsar o botão, turma, não vai energizar a bobina? Energizou a bobina. Isso é muito rápido. É muito rápido. Aqui, ó, tá marronzinho aqui, não tá? A minha fase, ó, esse potencial, ele tá chegando em cima da botoeira, do botão aqui NA, e também em cima do contato do nosso contator, do próprio contator que a gente está querendo acionar. Beleza? Ele tá só esperando esse caminho fechar e vai levar essa fase até aonde? Até o A1. Se eu apertar o botão, vai levar a fase aonde? Até o A1. Vamos ver o que acontece? Eu não consigo vir aqui com o dedo e empurrar esse contato. Quem que vai fechar ele? É o próprio contator, a bobina quando ela foi energizada. Olha só que legal, ó. Ó, vou dar um pulso, ó. Opa, peraí. O contator ficou energizado, ué. Ué, Wesley. Ó, eu dei só um pulso no botão, ele voltou pro repouso. Ou seja, esse caminho aqui, ó, ele foi aberto, não foi? Por que que a bobina não foi desenergizada? Porque no momento que eu pulsei, ó, a fase chegou até A1, energizou, e nesse mesmo momento, vamos colocar assim, milésimos de segundo, ela criou um novo caminho para a corrente, ó, que vai manter esse potencial chegando até a bobina, mesmo que esse botão aqui se abra voltando para o repouso. Ó. Beleza? Ó, só que agora eu vou tirar aqui a simulação. Calma que eu sei que você está pensando aí.
Olha só, novamente, ó, eu vou dar um pulso, ó, vai criar o caminho, vai chegar até aqui, ó. Energizou, novo caminho. Esse cara pode abrir à vontade, que agora, ó, a nossa fase, né, tá chegando ao A1 através desse caminho aqui, ó. Vou dar um pulso, ó. Maravilha. Energizou, né? Só que agora lascou. Lascou, Wesley. Porque como é que a gente vai desligar agora essa bobina? Aí essa bobina vai ficar aí, ó, energizada a vida toda e o motor rodando lá, regaçando tudo. Será? Lembra da nossa lógica aí? Então agora o que eu vou fazer? Ó, em série, com esses dois contatos em paralelo, em série, eu vou colocar um outro botão aqui, ó. Só que dessa vez, um botão de pulso também. Deixa eu ver se eu pego aqui pra gente. Ó, pegar aqui um botão, botãozinho vermelho, ó, contato normalmente fechado. Eu vou colocar esse cara aqui, ó. Eu poderia colocar ele em cima também, tá? Vou colocar aqui. Se a gente vai desenvolver para frente, vocês vão ver que não faz diferença ele aqui embaixo ou ele antes dos contatos. Mas maravilha, ó. Agora eu vou jogar entrando aqui nessa botoeira fechada e chegando a ter o nosso A1. Vou dar o nome para esse cara aqui de... Tá aqui, é S1. Beleza? Olha só. Para a bobina se manter energizada, eu preciso que S1 esteja aberta, esteja fechada, beleza? Esteja fechada e, ó, viu como que é muito importante a gente colocar cada peça no seu devido lugar e a gente subir degrau por degrau? Como o aprendizado ele vai se tornando mais fácil. Ó, eu tinha a lógica OU, agora junto com a lógica OU eu estou criando um AE, ou seja, junto com a OU, tá? Para minha bobina ficar funcionando, eu preciso que S1 e qualquer um dos dois contatos estejam fechados aqui da minha lógica ou S ou K. Só assim que a minha bobina vai funcionar. Beleza? Ó, a gente vê isso aqui, ó. Tá aberto, tá aberto. Aqui tá fechado. Funciona? Não funciona. Se qualquer um desses dois estiver fechado, S estiver fechado e K estiver fechado, mas S1 estiver aberto, vai funcionar? Não vai. Você vê que eu combinei as duas lógicas agora? Por que você fez isso, Wesley? Simples, porque a gente está utilizando um botão de pulso para poder ligar, beleza? Só que eu preciso desligar o meu sistema e eu vou utilizar um outro botão de pulso. Eu quero simplesmente chegar no botão, ó, apertar e ele desligar o meu sistema. Para isso a gente criou essa lógicazinha. A gente fez o contato de selo, né? Porque a gente estava só com o botão de pulso acionando a bobina. Ele selou. Só que ele selou, por isso que o nome fala selo. Eu até esqueci de falar isso para vocês. Por que que o nome é selo? Porque você pulsou o botão, usou um próprio contato do contator que você está acionando para poder criar um novo caminho para aquela fase. Só que ela selou, ela bateu a bobina e puf, selou. Formou um selo. Mesmo que você tire o dedo lá do botão de acionamento normalmente aberto, ela permanece selada. Ou seja, enquanto a bobina estiver acionada, a gente vai ter ali o contato fechado. Ou seja, um selo, a gente criou um selo. Beleza? Por isso que a gente dá o nome, né, de contato de selo. E para poder eu interromper esse circuito, né, voltar ele para o repouso, para o estado normal, para a gente ter condições de fazer um novo acionamento, eu preciso colocar um botão normalmente fechado em série com os meus com a minha botoeira NA e o meu contato do contator em paralelo aqui, beleza? Vamos ver agora como que vai funcionar? Vou simular, ó, vou fazer a mesma coisa. Se eu dar um pulso, ó, aqui já está fechado, chegando até a bobina. Vou dar um pulso aqui, ó, e tirei, ó. Ó, agora a nossa fase é primeiro, e no primeiro instante, ó, ela encontrou esse caminho, ó, acompanha a seta do mouse, ó.
chegou até a 1, energizou, isso aqui fechou. Isso é muito rápido, tá? Aqui abriu, ó, mas eu tenho outra passagem aqui, ó, para ela. E ela tá passando de boa. O que que eu preciso fazer? Eu preciso, para esse contato aqui voltar para o repouso, para ele abrir, eu preciso o quê? Desenergizar a bobina. Mesmo que em milésimos de segundo, mas eu preciso desenergizar a bobina para ele voltar para o repouso. O que que eu vou fazer? Eu simplesmente vou aqui, ó, e vou dar um pulso nesse botão normalmente fechado, ó. Desligou. No momento que eu pulsei, olha só o que que eu fiz, ó. Eu bloqueei a passagem da fase até o A1. Eu estou pressionando aqui o botão, ó. Eu bloqueei. Nisso que eu bloqueei, o contator, a bobina foi desenergizada e o contator, que é normalmente aberto, voltou para o seu repouso. Quando eu tirar aqui o dedo do botão normalmente fechado, ó, ele vai voltar para o repouso, mas, ou seja, o botão S é NA, tá, já vai ficar aberto aqui, né, não tem ninguém pressionando, e o contatinho aqui, ó, normalmente aberto, voltou para o seu repouso. Então, ou seja, agora a nossa fase, ó, ela não encontra caminho mais para poder chegar até aqui até a 1. Beleza, turma? Espero que ficou bem entendido. Espero que vocês entenderam, né? Essa questão, essa lógica do contato de selo, tá joia? Porque agora nós vamos avançar um pouco mais. E eu te aguardo lá na próxima aula. Bom, turma, agora na bancada nós vamos ver em prática, né, o nosso contato de selo, beleza? Aqui eu tenho, ó, o último arranjo, né, que nós fizemos, que foi a lógica OU, né? Lembra? Vou ligar aqui, ó, tanto um, ó, posso ligar através desse botão e através desse botão aqui, beleza? Agora nós vamos fazer o contato de selo. Eu não vou precisar desmontar todo esse arranjo aqui, eu vou só fazer algumas adaptações, ó. Lembra que esses dois contatos, né, na nossa lógica OU, eles estão em paralelo. Para o nosso contato de selo, a gente acabou de ver que eu vou ter em paralelo com o meu botão de acionamento, eu vou ter um contato do contator, um contato normalmente aberto. Esse contator aqui, ó, ele não me disponibiliza um contato normalmente aberto, auxiliar, né? Ele tem um aqui, ó, um fechado. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso de um recurso. Que recurso é esse? Um bloco de contato, beleza? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou adicionar um bloquinho de contato. Agora, eu consigo, né, utilizar um contato aberto do meu contator. Vou pegar esse primeiro aqui, né, o 5354, tá joia? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha só, esse botão aqui, esse primeiro, ele está recebendo a fase que vem lá do disjuntor. Aí ele vai e faz aqui, ó, um paralelo com outro botão e leva até a bobina. No lugar desse botão aqui, eu vou colocar o contato normalmente aberto do meu contator. Então, eu vou simplesmente, ó, vir aqui, né? Vou tirar esse cabinho aqui, beleza? Ó, vou tirar esse cabinho e vou tirar esses dois aqui também. Vou colocar o contato do contator no lugar dele. Beleza? Ó. Aqui para ficar fácil para a gente poder visualizar, eu vou fazer dessa forma, tá, turma? Não tem polaridade, tá bom? Mas, né, boas práticas, né? É bom a gente seguir a mesma regra, tá bom? Então eu vou inverter aqui, ó, só para ficar melhor para poder visualizar. Vou puxar para cá, ó, aí fica melhor, tá vendo, ó? Aqui vai vir aqui o paralelo, ó, o 3, ó, tá vendo a entrada do botão, né? Com o 3 aqui, ó, final 3 do nosso contator, tá? Só para ficar melhor para poder ilustrar. Ó. Então eu vou colocar aqui, vou deixar o botão aqui do lado, que ainda a gente tem muita coisinha para poder fazer ali. Vou abrir aqui o contato. Ó, eu posso utilizar esse aqui do canto também, ó. É 3 e 4 também, ó. Tô conectando ali. Conectei, ó.
Beleza. Agora eu vou pegar esse branco aqui e vou ligar aqui, ó. Eu vou abrir. Quando a gente faz num painel, turma, é totalmente diferente, né? Esse branquinho aqui, ó, tá indo lá no A1. Então eu preciso fazer o quê? Colocar ele aqui junto, né? Beleza? Ó, vou colocar os dois juntos aqui. Vou apertar. O que que eu fiz, ó? Eu coloquei, ó, tá vendo? Em paralelo, né? O contato do contator com o contato do botão. Ó, saída indo lá no A1, beleza? A entrada, né, da fase chegando aqui, chega também em cima, ó, do contato auxiliar, né, aberto do nosso contator. Do jeito que tá aqui, turma, o que que vai acontecer, ó? Eu vou energizar, vou dar só um pulso no botão, agora eu já não preciso mais ficar segurando, ó. O contator ficou ligado. Ou seja, agora nada que eu faça aqui com o botão vai fazer ele voltar para o repouso. Eu teria que o quê? Desenergizar a bobina pelo disjuntor, né? Pelo ponto de alimentação. Ó, vou fazer outro acionamento. Tá vendo? Aí não fica legal, né? Ou seja, por isso que eu preciso de um outro botão para poder desenergizar essa bobina, ou seja, desligar essa bobina também com pulso. Eu dou um pulso para poder ligar, eu quero fazer dar outro pulso para desligar. Então o que que nós vamos precisar? Ó, um botão para desligar. Beleza? E aonde que eu vou colocar ele, Wesley? Ó, aqui, turma. Ó. Beleza? Ó, nós temos que colocar ele aqui, ó, nessa linha, para interromper essa linha. A linha que leva a alimentação. Quando a gente pulsar ele aqui, ele vai abrir, né, a alimentação e desenergizar a bobina. Tá bom? Então o que que eu vou fazer? Eu posso tirar ele aqui no disjuntor e posso tirar ele aqui também. Tanto faz. Eu tenho que criar, né, um bloqueio. Ó, ele tem que ficar aqui, ó, para poder bloquear essa linha. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui já está conectado, né? Legalzinho aqui o nosso botão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cabinho preto aqui, ó. Beleza? Vou conectar ele aqui na entrada, ó, no número 2 aqui do nosso botão para desligar, né? Normalmente fechado. Beleza? Vou abrir aqui, ó. Bom, maravilha, né? Vou conectar ele aqui. Tá conectado. Joia? Agora eu vou soltar esse vermelho aqui, trazer ele para cá e conectar o preto lá no nosso disjuntor. Tá joia? Então eu vou vir aqui, ó, e vou tirar esse vermelho que vai para na saída do botão fechado e vou conectar esse preto aqui, ó. Beleza. Agora eu vou pegar o vermelhinho e vou colocar aqui. No 2, né? Saída do botão normalmente fechado. Agora vamos ver o caminho. Olha só, deixa eu tirar esse cara daqui. Ó, eu tenho, né, a minha fase aqui com o cabinho azul chegando lá no A2. Tem que chegar 220 na bobina, ela tá só esperando a fase manobrada. Qual fase é essa? Ó? Então, ó, saiu do disjuntor, cabinho preto, ó, entrou no botão normalmente fechado, né? Botão de pulso no número 1, saiu no número 2, ó. Saiu no 2, ó, o cabinho vermelho, ó. Ele entrou aqui, né? Ele chegou, ó, no 3 do botão, né, de acionamento e foi também no contato, ó, em cima do contato, normalmente aberto do nosso contator, final 3 e 4, beleza? A saída, ó, o 4 do botão vai também, né, junto com o 4 aqui, final 4 do nosso contato auxiliar, né?
o 54, e daqui, ó, ele leva esse cabinho branco, ó, até a bobina do contator. Olha lá, até a bobina do contator. Beleza? Então o que que vai acontecer agora? O que que eu tenho? Agora eu tenho um botão para ligar e um botão para desligar com o nosso contato de selo. Vou pulsar o botão, o contator vai ser energizado, vou tirar, é um pulso, né? Vai voltar para o repouso, mas vai ter o selo, um novo caminho criado. Quando eu quiser desligar, é só apertar esse botão que ele vai interromper a tensão na bobina do contator. Beleza? Vou energizar aqui, ó. Ó, não liga, né? Mas agora eu vou dar um pulso no botão verde, ó. Ele ligou, beleza? E agora, para eu desligar, eu não preciso mais desligar o disjuntor. Eu posso desligar pelo botão normalmente fechado. Beleza? Para cá, ó. Vou ligar e aqui eu vou desligar. Beleza, turma? Show de bola. Dessa forma, né? A gente viu aqui na prática o que nós vimos lá no nosso simulador, né? Confirmando tudo que nós estamos fazendo. Tá joia? Então fica comigo que eu te espero na próxima aula.